dia a todos que assistem o culto nesta manhã. Saúdo fraternalmente, desejando que a paz de Deus seja com cada um. Realizamos este culto em nome de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu gostaria de saudar a todos neste primeiro domingo do tempo da Quaresma com as palavras de Mateus capítulo 4, versículo 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Queremos ouvir o primeiro hino da nossa celebração de hoje, Confissão de Pecados. Inclinemos nossa cabeça a respeito a Deus para orar. Senhor nosso Deus, estamos no início do tempo da Quaresma, tempo de nos aproximarmos de Ti e nos arrependermos dos nossos caminhos errados. Como ouvimos de Jesus, arrependei-vos. E como ouvimos do hino, se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar. Ajuda-nos a fazer desse tempo de Quaresma um tempo de reflexão sobre nossa vida, sobre nosso relacionamento com as pessoas ao nosso redor e sobre nosso relacionamento contigo. Em nome de Cristo oramos. Amém. Ouçamos o próximo hino da nossa celebração, Por graça excelsa de Jesus. Por graça excelsa de Jesus, perdido me encontrou, estando cego me fez ver, a morte me a graça libertou-me assim, e meu temor levou. Oh, quão preciosa é para mim a hora em que me achou. Porém a graça me
Quaresma é o período no ano litúrgico da igreja que vai da quarta-feira de cinzas até o domingo de Ramos. Quaresma é um termo latino que significa 40. E a quaresma tem um sentido de transição, fim de uma fase e início de outra. Isso vemos de forma clara na Bíblia. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Foi o fim da humanidade afundada em pecado e um novo início com a família de Noé. A caminhada do povo de Israel pelo deserto durou 40 anos. Foi o fim da vida em escravidão e o início da nova vida em liberdade na terra prometida. Jesus também ficou 40 dias no deserto e fez 40 dias de jejum e foi tentado por Satanás. Esses 40 dias e a tentação por Satanás marcam a transição da sua vida antes e depois de iniciar a sua jornada de pregação do Evangelho. A palavra quarentena também é conhecida entre nós na área da saúde. Quem já não ouviu falar da tripulação de um navio que precisou ficar no porto em quarentena devido a alguma virose contagiosa? Quem já não ouviu falar de uma pessoa que estava em quarentena devido a uma doença? O sentido é o mesmo. A passagem do estado da doença para o estado da recuperação da saúde. E a igreja, qual o sentido da quaresma? Ela quer também marcar um período de transição, porque a quaresma é um tempo de reflexão e preparo para a Páscoa. Por isso tem a característica de uma aproximação maior com Deus. Tem sua inspiração nos 40 dias que Jesus passou no deserto, preparando-se para a sua missão. E como disse, este período inicia na quarta-feira de cinzas e vai até o domingo de Ramos. E as cinzas são um símbolo de penitência, de tristeza, da limitação da vida humana pela morte e da futilidade da nossa vida. Por isso, a característica principal da quaresma é o arrependimento, o reconhecimento da nossa desobediência a Deus e a nossa aproximação dele para renascermos como novas pessoas na Páscoa. Na nossa igreja luterana, o arrependimento sincero e o pedido de perdão são os aspectos destacados. Somente um coração sinceramente arrependido pode experimentar a alegria da Páscoa, a alegria de viver na graça de Deus. Isto nos é testemunhado pelo ladrão na cruz ao lado de Jesus. Ele experimentou esta alegria no momento da sua morte ao ouvir as palavras de Jesus: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E somente pôde sentir a alegria por estar com o coração verdadeiramente arrependido. Assim, a nossa igreja diz que as minhas atitudes, o meu comportamento ético na minha vida não são uma condição para obter a graça de Deus, mas sim uma consequência, uma resposta ao seu amor, uma resposta à graça que Jesus conquistou para mim através do seu sofrimento e da sua morte na cruz. Se eu faço o que é certo, se eu vivo de maneira correta, isso é uma atitude de gratidão a Deus, que já me deu tudo através de Jesus. Jamais uma atitude que iria ser somada para chegar diante de Deus e negociar com Ele
a salvação, para chegar diante de Deus e dizer: eu sou bom, agora Deus, eu mereço e podes me dar a salvação. E eu volto novamente ao ladrão da cruz. Ele nada fez para poder merecer o perdão, a graça e a salvação, mas ele teve o seu período de quaresma naqueles momentos em que estava ao lado de Jesus na cruz. Ele fez a avaliação da sua vida e ele converteu o seu coração. Por isso, seu coração verdadeiramente arrependido o fez pedir perdão. E isso foi suficiente para receber o perdão de Jesus. Se aquele ladrão tivesse tido a oportunidade de descer da cruz, recomeçar a sua vida, ele certamente não seria mais um ladrão, mas iria viver de maneira honesta, viver como uma pessoa arrependida de fato. A nossa igreja convida os seus membros, convida você, convida a mim, convida a todos nós, todos os anos, para refletir sobre o sofrimento de Jesus e sua morte na cruz durante o tempo de quaresma. Com isso, a igreja quer promover a reflexão sobre o nosso relacionamento com Deus e a reflexão sobre a nossa maneira de viver e o relacionamento com as outras pessoas. Nós queremos, como igreja, neste período, refletir sobre nossa vida e perguntar: eu estou vivendo como cristão de fato? Eu sigo os ensinamentos deixados por Deus, por Jesus? Eu estou firme na fé? A pergunta que se coloca para cada um de nós é: eu estou disposto a fazer destes 40 dias um período de transição, onde eu vou mudar a minha vida? E neste aspecto, muitas pessoas dizem: mas eu já sou cristão, eu já tenho fé e procuro viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Sim, esta é a realidade de muitas pessoas. E que bom que é assim, pois o mundo precisa de pessoas cristãs. Mas há sempre um detalhe que pode ser mudado e aperfeiçoado, tanto no comportamento com a nossa relação aos outros e a nossa conduta em sociedade, como em relação a Deus. Buscar uma comunhão mais intensa com Deus pela oração, pela meditação, pela reflexão, pela participação maior na comunidade, na igreja a qual você pertence. Quaresma, 40 dias de preparo para a Páscoa, de buscar maior proximidade, de comunhão com Deus e com o próximo, de arrependimento sincero, de fortalecimento na fé e confiança plena na graça de Deus através de Jesus. Que assim seja para nós esse tempo de quaresma. Amém. Ouvimos o próximo hino da nossa celebração, Como Tu Queres. Sou teu, tu és oleiro, barro sou eu. Quebra e transforma, até que enfim tua vontade
após eu fazer a oração, convido você a orar comigo o Pai Nosso. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado que no ano litúrgico da igreja, Tu nos dás a oportunidade de viver este tempo de Quaresma, de nos aproximarmos de Ti, de olharmos para o sofrimento de Cristo, tudo o que Ele passou para a nossa salvação, é refletirmos sobre o significado desse Teu gesto de amor por toda a humanidade. Que nós possamos fazer jus a tudo que Tu fizeste e ainda fazes por nós e ainda farás, fazendo este tempo de Quaresma um tempo de reflexão, de nos aproximarmos de Ti, de olharmos para a nossa vida, de corrigirmos os nossos caminhos errados, quer num pequeno detalhe ou em outros comportamentos maiores que podemos mudar. Senhor, nós pedimos que possamos sempre confiar plenamente em Ti, pois Tu és Deus fiel, Tu és Deus generoso, Tu és Deus amoroso e nos abraças através de Jesus. Que assim possamos viver em gratidão, em amor e em adoração a Ti. Em nome de Teu Filho Jesus Cristo, que nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E encerro a celebração invocando sobre cada um a bênção de Deus. Eu peço que o Senhor nosso Deus vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos o último hino da nossa celebração de hoje. Tu és fiel, Senhor. Fiel Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos Teus filhos darás. Nunca mudaste, Tu nunca faltaste, tal como eras, Tu sempre serás. Flores e frutos, montanhas e vales, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem pois te